E aí, tudo bem? Ó, professora Jéssica Fontes aqui e eu vim com algo assim sensacional para vocês hoje. Eu resolvi fazer um vídeo para falar como ler um texto em inglês sem saber inglês. É sério. Eu acho que essa aula é sensacional e nunca na vida de vocês assistiram uma aula dessa, até mesmo porque eu demorei. Eu falei assim, gente, será que eu posto esse tipo de aula? Se o meu objetivo é levar a aprovação de verdade e ensinar, preciso passar isso pra frente. Mas eu vou falar o seguinte, é verdade. Dá pra ler um texto em inglês sem saber inglês. É mágica, é técnica. É isso, não é mágica, é técnica. Basicamente, o que a gente tem? A gente precisa, é claro, entender o que são cognatos e além de entender cognatos, a gente também tem que ali ter uma maturidade em termos de interpretação. Eu trouxe para vocês um texto, esse texto é da prova da EAR, tá? É uma prova militar que foi considerado um texto difícil de ser lido. Bem, basicamente, aqui está um texto, ele é um texto pequeno, tudo bem, concordo. Textos pequenos costumam ser mais fáceis de ser lidos, mas aqui eu tenho muitas palavras complicadinhas. Então eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem e vocês, é só não ficar nervosos. Bem, basicamente, a gente tem uma classe de palavras chamadas de cognatos. O que são os cognatos? Os cognatos são palavras que se parecem com o português, ali o radical é parecido, mas que pode ser igual em tradução ou pode ser diferente. Por volta aí de 80% das palavras cognatas são cognatos verdadeiros. Ufa, graças a Deus. E aí os cognatos falsos, que todo mundo pira com a questão dos cognatos falsos, vocês têm que gravar, memorizar como palavras. É claro que eu não estou falando para vocês que não é para aprender vocabulário. Ó, vocabulário é um exercício diário, é um desafio individual que vocês precisam urgentemente. Aqui eu estou dando uma técnica para que você faça uma prova que você sabe pouco, que sabe pouco inglês, fazer uma prova tranquila, fluida, tá? Bem, primeiro de tudo a gente vai analisar os cognatos dessa frase, né? Aqui a gente tem, ó, Cuba Plane Crash. Basicamente, a única coisa que a gente consegue identificar aí é o Cuba. A gente sabe que Cuba é um país. Lembra, eu estou ensinando vocês a ler um texto em inglês sem saber inglês, mas tem que ter maturidade de interpretação, tá? Cuba Plane Crash. Então aí eu tenho 110, um número. Vamos ver só os cognatos. Dead, não sei o que é. As investigators, ó, investigação, investigadores. Então o que a gente já consegue perceber? Tem alguma coisa falando de Cuba, eu consigo responder aqui que é where, é uma informação específica, onde está acontecendo o título do texto, o tema do texto, temática. Eu tenho plane crash, não sei o que é, 110, não sei, 10 palavras difíceis, mas tem ali uma investigação. Opa, eu tenho uma investigação acontecendo em Cuba. Mas o que está acontecendo então em Cuba para ter uma investigação? Aí vamos continuar lendo. Ele fala assim, ó, the fire crash of an aging passenger. Opa, passageiros. Tem Cuba, investigação, passageiros, jet close to Havana's main airport. Havana. Então vamos lá, só nos cognatos. Passageiro é cognato. Havana, a gente sabe, ou não, né, que é a capital de Cuba, mas também é um local porque está começando com a letra maiúscula. Main airport. Ó, a palavra airport, ela é considerada uma palavra bem parecida com a nossa estrutura do português, aeroporto. Então, o que a gente tem ali? Tá falando que alguma coisa aconteceu em Cuba, uma investigação que tá ligada com um aeroporto. Provavelmente, ele está falando sobre o quê? Aí agora a gente vai ter que aguçar aí o nosso Sherlock Holmes, né? Falar aí da nossa maturidade de interpretação do que a gente está vendo. É como se fosse um grande quebra-cabeça. É aquele momento que você não sabe nada, tá? Mas é claro, você tem que ir para uma prova sabendo, gente, tá? Eu tô ensinando aqui para deixar vocês mais tranquilos. Então ele fala, investigação em Cuba e que envolve passageiros. O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido um acidente em um aeroporto em Cuba e que estão investigando isso por algum motivo. Olha, a nossa temática ela está começando a se estruturar. Então ele está falando isso só com palavras cognatas. E aí ele fala que eles 110 people are three survivors. Survivors.
Isso parece uma palavra em português. Sobreviventes. Opa, ele tá falando que no aeroporto, em Cuba, tá tendo uma investigação e teve sobrevivente. Se teve sobrevivente, provavelmente ele tá falando de um acidente no aeroporto. E se um acidente no aeroporto, é muito mais fácil eu ter um acidente de avião no aeroporto de Cuba. Será que o texto tá falando sobre isso? Tá falando sobre um acidente, né, de avião em Cuba? Não sei, vamos continuar. Mas ele fala sobrevivente. Se teve sobreviventes, é porque morreu alguém ou morreram muitas pessoas. E ele fala, sobreviventes permanecem gradually. Olha, vou dar uma dica para vocês que vocês vão conseguir levar isso para quase tudo. Palavras que terminam com Y têm, assim, uma possibilidade muito grande de ter o radical mente. Então, gradually parece o quê? Grave. E aí, se tem esse LY, gravemente. É claro que nem todas as palavras terminadas em LY vão ter esse mente, né? Family não tem esse mente, família. Mas, ó, sobreviventes gravemente, hospital, né? Hospital. Hospital. Então, provavelmente a gente está certo em relação ao que a gente estava interpretando. Eu tenho sobreviventes que estão gravemente no hospital. Por quê? Porque foi um acidente de avião. E ele fala, making the Caribbean island deadly or disaster. Air disaster. Olha o seguinte, desastre aéreo. Opa, tá fechando na nossa mente a questão da interpretação de texto. Então aí, ó, vocês vão falar assim, cara, um desastre aéreo que teve sobreviventes, que esses sobreviventes estavam, né, gravemente no hospital e que foi em Cuba, no aeroporto de Havana. Nossa, olha quantas informações vocês já conseguiram só por causa dos cognatos. Vocês não precisam nem saber o significado desses cognatos. É só ver se eles se parecem com o português. É claro que pode ter a chance de ter os cognatos falsos, mas a gente está trabalhando o quê? Com os cognatos verdadeiros. Gente, esse texto é considerado um texto difícil. E ele fala, né, em pontinho, in nearly 30 years, 30. Nossa, o que pode ser 30? Ele deve estar falando que é um desastre aéreo em 30 anos. Ó, interpretação, nível de interpretação altíssimo, tá? Dedução também. Aí fala, the word was raining at the airport. Não entendi nada, professor, porque eu não sei inglês, mas tá ali escrito aeroporto. At the time of the accident. Olha aí, acidente. Então sim, ó, falamos de desastre, tá fechando o que a gente tá deduzindo. Teve um acidente, ele tá falando ali do aeroporto. And some people could hear strange. Strange. Strange parece o quê? É estranho, né? A gente tem ali o radical. Estranho. Então, estranho. Então, alguma coisa estranha aconteceu com o acidente. And saw the plane with engine on fire. Né? Não temos aí nenhum cognato. Among the dead are 20 clergy members. Olha, sei que lá, 20 membros. Membros of an evangelical church. Não sei o que é church, mas eu sei o que é evangelical. É evangélica. Mas se é evangélica, tem que ser igreja ali do lado, né? Olha aí, então, quem pode estar entre os sobreviventes ou entre os mortos? Pode ser 20 membros de uma igreja evangélica. The Mexican pilot. Então aí, ó, os pilotos, porque é um cognato. Pilotos mexicanos e a cabine. Ah, então provavelmente, como tem muita gente aí, ele tá falando dos mortos, das pessoas que morreram. Então, ele fala que é um desastre aéreo. Bem, o que a gente pode entender desse texto sem ter lido esse texto? Ele tá falando de um acidente aéreo, que foi um desastre, que esse desastre provavelmente foi o maior em 30 anos. Provavelmente, como foi um desastre aéreo, deve ter morrido muita gente. Entre essas pessoas mortas estão membros de igreja evangélica, estão os pilotos mexicanos, provavelmente estão as pessoas na cabine, né, do avião. E aí, no caso, aconteceu onde? Em Cuba. Olha, vocês leram o texto só com palavras cognatas. Pronto, vocês leram esse texto. Vocês facilitaram a leitura de vocês assim. Vou ler para vocês, ele basicamente fala o seguinte, que eu tive uma colisão de um avião em Cuba, 110 mortos.
esses 110 são 110 mortos. Então, assim, ó, quando ele fala the fire crash, a colisão, né, de fogo, pegou fogo de um avião de passageiros envelhecido, perto do principal aeroporto de Havana, matou 110 pessoas, enquanto 3 sobreviventes, né, permanecem gravemente feridos no hospital. Olha como é parecido com o que a gente tinha lido. Ó, vou falar uma coisa, tem palavras aqui muito fáceis, que são aí do nosso senso comum do inglês. Por exemplo, jet, free, também é bastante conhecido, tá? Ele fala, sobreviventes permanecem gravemente no hospital, fazendo isso, né, o desastre aéreo mais mortífero, né, se eu traduzir ao pé da letra, da ilha caribenha em aproximadamente 30 anos. Opa, não era isso que a gente tinha visto? E ele fala, né, o tempo estava chuvoso no aeroporto, na hora do acidente, e algumas pessoas puderam ouvir um estranho barulho e viram aí o avião pegando fogo. Seria isso. Entre os mortos estão 20 membros de uma igreja evangélica, os pilotos mexicanos e a tripulação da cabine. A ideia é o seguinte, vocês conseguiram ler um texto difícil, somente com as palavras cognatas e fazendo o que, gente? Deduzindo. É por isso que a gente diz que uma das mais importantes técnicas de interpretação de texto é a assumption. É você assumir o que está acontecendo pelo título do texto. Eu vou assumir, eu vou presumir. Por isso que a capacidade de vocês fazerem isso, de deduzir coisas, é extremamente importante quando você está lendo um texto, porque vai fazer você ler o texto muito mais rápido. Eu juro que vocês vão ler o texto 3 vezes mais rápido se você conseguir ler o título do texto, você deduzir ali algumas coisas pelo seu senso comum. Você pode fazer o quê? Você pode ler o texto de forma rápida, respondendo algumas perguntas, o que está acontecendo, quando está acontecendo, por que está acontecendo, onde está acontecendo, que a gente chama isso de skimming. E aí você pode, então, ir para o comando da questão e ler a questão de forma, assim, parado, lendo, detalhando, né? Escaneando. Por isso que a gente chama isso de scanning. Você vai ali, ó, ler o comando da questão, você vai ver o que a questão está pedindo e você vai voltar ao texto procurando a resposta certa. Sério. Isso aqui vai mudar, vai revolucionar o jeito como você lê qualquer texto em inglês. Espero ter ajudado vocês, espero aí que realmente vocês gostem. Já sabem, comentem, dê like, né? Faz aí a sua curtida, me dê o feedback. Não esqueça de se inscrever no meu canal, de me seguir no Instagram. Eu vou ter assim, o maior prazer de ajudá-los, né, nessa caminhada da aprovação. Conta pra mim qual é o objetivo de vocês em termos de concurso público, em termos de concurso militar e que cai inglês. Inglês é a pedra no sapato de vocês? Eu espero que não, com a minha ajuda. Tchau, see you soon!